Debate Sagres. Juntos, em tom maior. Já estamos de volta com o debate no Sistema Sagres de Comunicação. Agora são 8h49 e em mais um bloco de candidato pergunta a candidato. Retomando, no nosso último bloco, o sorteado foi Rodolfo Mota. Ele teve a oportunidade de perguntar a qualquer um dos outros três. O nome de Rodolfo Mota já está aqui numa cumbuca de lado. Já é o nome dele aqui. Ele não volta para os sorteios porque já foi sorteado. Eu faço agora, então, o sorteio de quem começa perguntando neste bloco. Em 30 segundos, Rafael Lara é o sorteado e vai, portanto, direcionar a pergunta a um dos outros três candidatos. Pode escolher entre Valentina Jungmann, Pedro Paulo Medeiros ou Rodolfo Mota. Candidato Rafael Lara, o senhor vai direcionar a pergunta a quem? Em 30 segundos já pode fazer a pergunta, candidato. Candidato Pedro Paulo de Medeiros. Boa noite. Olha, criar oportunidades, fazer a OAB uma parceria na busca por novos clientes, novos negócios, é um dos temas centrais do debate na nossa classe. O presidente Lula encheu de orgulho a todos, que com coerência e responsabilidade garantiu uma ordem autônoma e independente e recuperou a dívida deixada pela sua gestão no pagamento dos honorários da advocacia. Quais são os seus projetos para a advocacia da ativa e para as custas judiciais do Estado de Goiás? São 30 segundos para a pergunta feita ao candidato Pedro Paulo de Medeiros. Candidato, 1 minuto e meio para a resposta. Bom, respondo facilmente, mas antes de responder, Rafael Lara, e agradeço pela pergunta, eu faço aqui um registro à memória do nosso líder Iris Rezende, falecido nessa semana, em cujo velório eu estive durante a tarde inteira, em que houve o debate da PUC TV. Portanto, eu faço aqui um desagravo público quando o candidato Rodolfo diz que é uma covardia ter ido ao velório do nosso líder Iris Rezende ao invés de ir ao debate. Então, fica aqui o desagravo à memória do nosso líder Iris Rezende, onde eu estava abraçando a família durante o debate e por isso não fui ao debate. Fica aqui o registro e o desagravo quando diz que ir ao velório do líder Iris seria uma covardia. Não é. E respondendo à sua pergunta, candidato Rafael, com relação ao HD dos advogados ativos, desde 2016 que não há qualquer aumento na tabela. Vocês estão na gestão há 6 anos, nunca aumentaram a tabela de OHD. Há colegas recebendo OHDs de 2013, há colegas também recebendo de 2018. E não se sabe qual é o critério. Ninguém sabe quem é que está sendo privilegiado, se é que está havendo um critério destoante das regras constitucionais para pagamento privilegiado das OHDs. Os colegas de todo o Estado têm reclamado. Por que não aumenta a minha OHD? Que a OAB está hoje devendo favor para o Estado. Ela não vai comprar briga para você. E isso deve ter acontecido também quando são as custas judiciais. Vocês demoraram tanto para aprender e até agora não lutaram para reduzir as custas. Vamos ver se agora, com a nossa gestão, vocês... O candidato Rafael Lara fez a pergunta e a resposta em 1 minuto e meio de Pedro Paulo de Medeiros. A réplica agora de Rafael Lara. Só faço uma rápida observação, que os candidatos que não estejam falando, participando agora de perguntas e respostas, deixem os seus microfones mutados. Assim não pode haver nenhum tipo de interferência. Candidato Rafael Lara, a réplica em 1 minuto. Pedro Paulo. Candidato Pedro Paulo, quando você finalmente vem ao debate, você de novo não responde. No primeiro bloco, Valentina Jungmann me apresentou que você não respondeu a pergunta. No segundo bloco, você não responde a pergunta. Você só bate, você só ataca. Você ignora que o seu grupo, em 30 anos, foi o responsável por esse atraso. Mas olha, teve sim. Quando o seu grupo deixou a AB, a UHD era um pouco mais de R$90. Hoje é um pouco mais de 160. E a gente quer e está brigando por aumento do valor da UHD, pela revisão da tabela da UHD. Vamos trazer para a mesa da presidência da OAB um grande combate às custas judiciais e cartorárias, mas mais do que isso, vamos fazer muito mais pela advocacia. Vamos criar o programa Oportunidade Já, com uma forma tecnológica de trazer as pessoas que buscam advogados online, com sites como o Jus Brasil, para a mesa do advogado e da advogada. Isso é efetivamente inclusão, isso é estar ao lado da advocacia que quer trabalhar. A réplica, portanto, o candidato Rafael Lara, Pedro Paulo de Medeiros, que respondeu, tem agora a tréplica também em 1 minuto, candidato. Obrigado. Com relação aos OHDs, realmente a gestão da qual o senhor era conselheiro, da qual o senhor fazia parte, da qual o senhor disse que havia uma dívida de 13 milhões, o senhor hoje abraça o presidente, que o senhor falou
que deixou essa dívida de 3 milhões, eu não sei responder, até porque eu não era diretor. Mas, com relação ao que nós faremos para cuidar dos advogados dativos, nós vamos lutar. O que vocês não fizeram em 6 anos para aumentar a tabela, atualizar e fazer com que, assim como acontece em outros estados, a tabela para o defensor de ativos seja a mesma tabela de honorários mínimos que a própria OAB divulga. Isso é o sonho de toda a advocacia. E nós vamos lutar para fazer isso aqui em Goiás. Não vamos ficar de esmola na mão, não. E é muito engraçado. Vocês falam que vão fazer, mas não fizeram em 6 anos. Por que a gente vai acreditar que vocês vão fazer agora? Com relação às custas. Em 6 anos, vocês conseguiram reduzir as custas, parar o aumento das custas? As custas vão aumentar ano que vem em 25%. O que a sua gestão fez? Nada. Só promessa. Mais promessa. Já está bom de 6 anos de promessa. Tréplica, portanto, do candidato Pedro Paulo de Medeiros, em resposta, à pergunta que foi encaminhada pelo candidato Rafael Lara. Rafael Lara foi o sorteado desse bloco, pode escolher entre os outros 3. Pedro Paulo de Medeiros respondeu e agora pergunta tem possibilidade também de escolha. Pode escolher entre Valentina Jungmann e Rodolfo Mota, já que Rafael Lara já participou do bloco, os outros 2 ainda não. Para quem a sua pergunta, e já pode direcionar a pergunta em 30 segundos, candidato. Candidata Valentina, hoje há um consenso na advocacia contra o valor da anuidade aqui em Goiás, que é a segunda mais cara do Brasil, e também pelo mau uso dessa anuidade. Uma rápida olhada no portal da transparência, que, aliás, omite os detalhes da maioria das despesas, mostra gastos absurdos. Mais de 4 milhões em publicidade, 2 milhões em jantares caríssimos e viagens. Eu pergunto, qual é a sua opinião sobre esses gastos absurdos da OAB? Qual a sua proposta para melhorar a transparência e reduzir essa segunda anuidade? Resposta de Valentina Jungmann. Resposta, candidata. A senhora está sem áudio, candidata. Por favor, retoma o som. O microfone está mutado aí no Zoom. Eu gostaria que colocasse aqui no vídeo o tempo, o cronômetro, não aparece para mim. Tá, ele agora não está aparecendo. Gentileza. Ele agora não está aparecendo, mas já vai aparecer 1 minuto e meio. E assim que aparecer, eu questiono a senhora. Já está o cronômetro? Isso. 1 minuto e meio já está rodando. Aí, agora sim. Para a resposta. Bom, eu quero aproveitar, Samuel, para dizer que tenho muito orgulho de ter sido, por quase 30 anos, procuradora do Estado de Goiás. E hoje, mesmo aposentada, me considero procuradora do Estado e encaminho aí um abraço para todos os colegas e colegas. Pois bem, eu tenho explicado que nós iremos sim reduzir a anuidade em 34%. E o faremos isso, senhor Pedro Paulo, com a redução drástica dos gastos. Portanto, na nossa gestão, na gestão da Chapa 2, não iremos pagar jantares caríssimos e principalmente bebidas alcoólicas. Mas além de reduzir drasticamente os custos da OAB, nós iremos também utilizar um sistema de trava do repasse. E com esse sistema de trava, nós iremos reduzir a anuidade para exatos R$ 749,03, o que representa uma redução de 34%. Iremos aplicar um valor próximo, até mais barato do que o que é imprimido para a advocacia jovem, com austeridade, com seriedade, com planejamento e estudo já realizado. Portanto, vote Chapa 2. Teremos... A resposta da candidata Valentina Jungmann em 1 minuto e meio. A pergunta foi direcionada por Pedro Paulo de Medeiros. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Obrigado. Obrigado, candidata Valentina. Está muito claro aí que a atual gestão, a qual os 3 candidatos fazem parte, nunca defendeu a redução da anuidade. Em 6 anos, vocês nunca defenderam a redução da anuidade. Aí agora que querem uma nova reeleição, ficarem 10 anos no poder, vocês falam em reduzir a anuidade. Vai ser mais uma daquelas promessas feitas, mas não cumpridas. Defenderam transparência lá nas campanhas de 2015 e 2018, mas na gestão que é bom, nada. Vai no portal da transparência, vê se está tudo lá. Não está, não. Nós, na Chapa 5, que é a verdadeira mudança, vamos fazer diferente. Anuidade zero, portal da transparência de verdade, desconto de 100% em até 3 primeiros anos para a advocacia jovem. Custo superior na ESA, cursos na ESA,
para os advogados com até 5 anos de inscrição serão gratuitos. E nós vamos lutar, sim, para reduzir a anuidade. É só parar de pagar jantar caro e gastar com bobagem. Não tenha dúvida. Essa é a réplica, portanto, do candidato Pedro Paulo de Medeiros. 1 minuto também para a tréplica da candidata Valentina Jungmann. Candidata, 1 minuto. Já tive a oportunidade de falar para o senhor. Se eu fosse candidata da gestão, estaria ao lado, né, do presidente Lúcio, ao lado aí da atual diretoria. Mas como conselheira federal, eu não tenho qualquer participação, nem mesmo estive nesses jantares. Portanto, doutor Pedro Paulo, o senhor, né, que representa um grupo que esteve 27 anos no poder e que deixou esse valor da anuidade, quer fazer crer àqueles que nos acompanham que é impossível ou que nós não faremos. Aqui, né, tem uma pessoa responsável que cumpre aquilo que fala. Portanto, vocês que estão nos ouvindo, podem ter certeza que nós faremos diferente. Nós iremos reduzir a anuidade como primeiro ato da nossa gestão, por meio da Resolução 001/2020. Candidata Valentina Jungmann, portanto, com a tréplica, finalizando esse encontro. Portanto, a pergunta de Pedro Paulo Medeiros para Valentina Jungmann. O sorteado deste bloco foi Rafael Lara, escolheu perguntar a Pedro Paulo escolheu perguntar para Valentina. As escolhas foram feitas nesse bloco. Agora, necessariamente, Valentina Jungmann direciona a pergunta ao candidato Rodolfo Mota, que nesse bloco ainda não participou, ainda não falou, e depois Rodolfo Mota vai perguntar para o sorteado do bloco, que foi Rafael Lara. Necessariamente, o sorteado que começa perguntando termina respondendo. Candidata Valentina Jungmann, 30 segundos para pergunta ao candidato Rodolfo Mota. No último debate, o senhor disse que não houve licitação para terceirização do bar e restaurante do CEL da OAB. Inclusive, o senhor teceu críticas a esse contrato, afirmando que ele era responsabilidade da atual diretoria. Pergunto, o senhor tomou alguma medida para rever esse contrato ou até mesmo para adequá-lo ou rescindi-lo? É essa a pergunta. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Eu respondo para a advocacia. Nós nos empenhamos, sim, para não só respeitando o contrato que havia e sido celebrado com a ordem, mas nós negociamos para que fosse reduzido o valor das porções, para que fosse modificado, para que fosse concedido descontos na questão dos drinks, bebidas e etc. Enfim, que fosse fornecido um conjunto de mais conforto e de mais acesso no bar do clube, do CEL da OAB. Mas é claro que nós tínhamos que respeitar o contrato, adimpli-lo, até porque esse foi um contrato celebrado com a Ordem dos Advogados do Brasil. E nós sabemos fazer gestão, sabemos cuidar da advocacia, assim o fizemos. E fizemos muito pela advocacia, inclusive auxiliando a Ordem ao pagamento dessas obrigações que a administração do Pedro Paulo deixou para a advocacia. Se hoje a Ordem tem condições financeiras, foi porque nós fizemos tudo para que nós levássemos a Caixa de Assistência, independentemente de repasse de anuidade, a ser efetivamente pujante, para que levássemos a Caixa de Assistência a ser efetivamente próspera e sem te onerar, e sem cobrar absolutamente nada da tua anuidade, advogado. Muito pelo contrário, nós reduzimos o repasse de 20%, que é legal, para 5,5%, para ajudar a Ordem a pagar. Obrigado pela resposta, candidato Rodolfo Mota, respondendo a pergunta de Valentina Jungmann, que agora tem réplica. Em 1 minuto, candidata. Rodolfo, você sabe da minha atenção por você, mas não obstante a sua fala, você disse que tomou medidas, mas não esclarece quais seriam essas medidas para evitar, né, esse contrato que você aponta como desastroso. Mas quero dizer que nós, à frente da CASAG, iremos sim assumir todos os restaurantes, o bar da CASAG. Iremos aplicar aí
um preço de custo para você, advogado e advogada. Iremos também adotar mais transparência, né? Hoje mesmo, olhando aí a aba da CASAG, nós vemos pouquíssimas informações a respeito dos gastos, a respeito dos gastos com publicidade, dos gastos com os servidores. Portanto, nós sim iremos imprimir a transparência. Essa réplica, portanto, da candidata Valentina Jungmann na pergunta, né, que foi direcionada a Rodolfo Mota, que agora tem tréplica. 1 minuto também para a tréplica, candidato Rodolfo Mota. Valentina, a tréplica vai me proporcionar ser mais claro em respeito até ao carinho e à admiração que tenho por ti. Na verdade, nós tomamos, como lhe disse, medidas para que nós revertêssemos em benefício ao usuário do CEL em termos de produtos, qualidade de produtos e também em preço. Mas nós também temos propostas para o CEL e para o restaurante. Como foi dito, o contrato chegou ao fim no final dessa gestão. E nós vamos entregar o mesmo padrão de excelência que você, advogado, merece e que recebe no ir aí, no teu clube, no teu patrimônio, que é seu, conquistado arduamente. E vamos torná-lo autossuficiente através da implantação do hotel no CEL de Goiânia, para que ele possa servir a todos os advogados indistintamente, advogados da capital e advogados do interior, resgatando também uma dívida histórica com todo e qualquer advogado. Obrigado, candidato. Pela tréplica, candidato Rodolfo Mota, portanto, na pergunta que foi feita por Valentina Jungmann. O candidato Rodolfo Mota, portanto, encerra agora com a última pergunta deste bloco, questionando o candidato Rafael Lara, que foi o sorteado deste bloco. Começou perguntando, termina agora respondendo a pergunta que vai ser encaminhada agora pelo candidato Rodolfo Mota para Rafael Lara em 30 segundos. Candidato. Antes disso, desculpa, só uma pergunta. O candidato Rodolfo já não perguntou a mim? O candidato Rodolfo perguntou ao senhor no bloco anterior, no bloco passado. Neste bloco ele ainda não perguntou. Nesse bloco o sorteado, nesse bloco foi o sorteado para perguntar foi Rafael Lara, que perguntou para Pedro Paulo de Medeiros, Pedro Paulo perguntou para a Valentina perguntou para o Rodolfo, e agora o Rodolfo também precisa perguntar nesse bloco. No bloco anterior ele já tinha perguntado, tinha sido o sorteado. Então, o senhor respondeu a Rodolfo no bloco anterior, foi o primeiro encontro. E o último encontro desse bloco é o senhor agora respondendo de novo, mas isso não é nenhum impeditivo. Isso acabou sendo uma repetição pela própria ordem de escolha do sorteio e também de escolha dos candidatos. Mas sim, no bloco anterior, e agora esse encontro volta nesse bloco. Rodolfo Mota pergunta em 30 segundos para Rafael Lara. Candidato Rodolfo Mota. Rafael, espero que não seja nada pessoal, me queira bem. Doutor Rafael, na verdade eu quero lhe perguntar, o senhor tem tanto orgulho do trato com a UHD, qual que é o valor orçado para pagamento da UHD para 2021 e o que foi, de fato, pago de UHD em 2021 para a advocacia? Já encerrou a pergunta, portanto, a resposta em 1 minuto e meio, candidato Rafael Lara. Candidato Rodolfo, eu não participo do comitê gestor da UHD, eu não faço hoje parte para saber exatamente o valor orçado e nem exatamente o valor que foi pago. Fiz esse estudo antes de vir aqui para o debate para preparar essa pergunta. Mas eu digo uma coisa com certeza, que quando assumimos a OAB em 2016, uma OAB com essa dívida, uma OAB com HD abandonada, com a advocacia da ativa abandonada, nós não apenas trabalhamos na criação dos 2 projetos de lei do Fundo Gestor, mas cedemos à Escola Superior de Advocacia, cedemos funcionários da OAB para 15 mil processos serem atualizados e a advocacia da ativa poder receber. E nós estamos trabalhando já, desde sempre, para que já na próxima gestão, a advocacia da ativa tenha um intervalo de recebimento de 6 meses, para que, efetivamente, os valores que foram prometidos no passado, que estavam há 30 anos sendo relegados para a advocacia da ativa, cheguem até ela. E mais do que isso, vamos trabalhar em soluções de inclusão da advocacia, não apenas a advocacia da ativa, com projetos voltados a uma advocacia que quer trabalhar, uma advocacia que quer enxergar o seu escritório como negócio,
uma advocacia que vai encontrar uma OAB que seja mais combustível e menos freio, com cursos de gestão, possibilitando a toda a advocacia atender a comunidade da advocacia dativa e aos seus clientes da advocacia privada. Candidato Rodolfo Mota, réplica em 1 minuto. Candidato. Doutor, Rafael, isso não me traz assombro de verdade, o senhor não saber, até porque talvez essa não seja uma necessidade tua, mas o é de grande parte da advocacia. Não me traz assombro nenhum o senhor não saber, até porque parece que pouco se importa com a advocacia do interior. Mas o senhor teria como saber, sim, e deveria fazê-lo, porque o irmão do presidente está na Secretaria de Governo, órgão responsável pelo pagamento da UHD. E o orçamento são de quase 10 milhões, mas quase 40% do valor orçado ainda não foi pago. Ou seja, está havendo atraso sim na tua gestão. E sabe por quê a ordem nada faz? Porque é subserviente, está no bolso do governo, porque tem um monte de gente lá, apadrinhada, e não são advogados públicos, não são procuradores do Estado, não. São cargos políticos hoje da ordem. E a ordem nada faz. Na verdade, não anda fazendo desde 2019. Réplica do candidato Rodolfo Mota, que perguntou a Rafael Lara, que tem agora a tréplica também em 1 minuto. Rafael Lara. Candidato Rodolfo, nós trabalhamos muito, mudamos a realidade da advocacia dativa. A gente tem orgulho disso, tem muitos vídeos de você mesmo gravado, se vangloriando e elogiando isso. Agora, Rodolfo, vamos brincar com a advocacia, não? Quem faz pegadinha de número aqui, quem quer brincar com a advocacia, quem quer sugerir números que foram vistos antes do debate, é você. Eu quero aqui falar sério com a advocacia, não apenas da ativa, mas de todo o Estado de Goiás. Eu quero respeitar todos os advogados desse Estado que são nomeados pelo próprio esforço. Eu quero estar ao lado da advocacia e, mais do que isso tudo, eu quero construir mecanismos da advocacia dativa trabalhar de verdade. É por isso que a gente vai trazer para a mesa da OAB o maior pacto social com responsabilidade do programa de redução de custas judiciais e cartorárias. Pode anotar, o maior legado da nossa próxima gestão vai ser a redução de custas ao lado de um novo programa de prerrogativas e inclusão. Obrigado, candidato, pela tréplica. Portanto, candidato Rafael Lara, terminando aqui essa sequência. Neste bloco, nós tivemos um novo pedido de direito de resposta e dessa vez ele foi concedido. O candidato Pedro Paulo de Medeiros citou em uma das suas participações, na primeira, na verdade, na resposta que foi dada neste bloco, ele fez uma consideração a uma citação que ele sofreu no bloco anterior. Rodolfo Mota tinha citado Pedro Paulo e citado a ausência dele em um debate anterior e agora houve a citação de novo a Rodolfo Mota, citando exatamente o ex-prefeito de Goiânia, o ex-governador Iris Rezende, que faleceu nesta semana. Por conta dessa citação, de um possível posicionamento do candidato Rodolfo Mota em relação ao falecimento de Iris Rezende, a gente entende que sim, é preciso ter uma manifestação de resposta e isso acontece por 1 minuto, como previsto aqui nas regras em todos os debates da Sagres. O candidato Rodolfo Mota, por conta dessa citação, tem, portanto, 1 minuto de direito de resposta no final deste bloco. Eu só faço um adendo aqui, uma observação, para todos os candidatos e para a candidata que evitem as citações, que possam motivar esse tipo de resposta, para que o debate continue, para que ele flua sem esse tipo de consideração, sem esse tipo de resposta. Também ao candidato Rodolfo Mota, candidato, que o senhor evite fazer qualquer tipo de citação mais ofensiva, para que nenhum outro pedido de direito de resposta seja motivado. 1 minuto, candidato Rodolfo Mota, para a sua resposta. Rubens Salomão, o direito de resposta é em respeito a você, Iris Rezende Machado, em relação à família enlutada, em relação ao Estado de Goiás, que tanto sofre com a perda de um grande líder, e em respeito à verdade. O candidato Pedro Paulo esquece que a vida cobra por descasos e por mentiras. Aqui, ironicamente, mentiu mais uma vez, ao dizer que eu não respeitei a passagem do Iris Rezende e não aceitei a justificativa de que ele estivesse no velório. Hora nenhuma, candidato Pedro Paulo, eu fiz qualquer menção à memória do candidato Iris Rezende. Muito pelo contrário, estive com ele esse ano para abraçá-lo e apresentar a minha candidatura, para que ele
pudesse também se manifestar como advogado que é. Eu respeito a todos indistintamente. O senhor deveria fazer o mesmo. Obrigado, candidato. Direito de resposta, portanto, por 1 minuto. Eu vou retomar rapidamente aqui a explicação para que os representantes, assessores, os próprios candidatos entendam por que é que nós aqui da Sagres decidimos por conceder esse direito de resposta. Ficou realmente clara uma referência a um posicionamento pessoal do candidato Rodolfo Mota em relação a uma pessoa externa ao debate, externa a todo o processo de disputa à presidência da OAB. Por isso, nós concluímos que fosse importante um posicionamento do candidato em relação a essa situação externa ao debate, que foi o falecimento do ex-prefeito Iris Rezende, que não tinha sido colocado em nenhum outro momento, que não naquela resposta, naquela posição do candidato Pedro Paulo de Medeiros, que estava se justificando porque não compareceu em outro compromisso entre os candidatos. E isso tinha sido citado no bloco anterior. Mas não a morte de Iris Rezende, não o velório de Iris Rezende, ou a memória do ex-prefeito e do ex-governador de Goiás. Por isso, por conta dessa citação em relação a Rodolfo Mota e Iris Rezende, é que nós entendemos que o direito de resposta fosse necessário, que ele era necessário e foi concedido agora, como se posicionou, portanto, em relação a essa situação externa ao debate, a morte de Iris Rezende. A gente faz um intervalo, mais um intervalo aqui no nosso debate, e na sequência tem o terceiro bloco de candidato pergunta a candidato. Já foram sorteados Rafael Lara e Rodolfo Mota. Então Pedro Paulo de Medeiros e Valentina Jungmann também têm oportunidade. São os nomes aqui na minha cumbuca para fazerem pergunta com liberdade para qualquer um dos outros 3 candidatos. Isso é no próximo bloco. A gente volta daqui a pouco com o debate com os 4 candidatos e a candidata à presidência da OAB aqui em Goiás. Em Goiânia, são 9 horas e 15 minutos, quase 9h16, intervalo. O debate da Sagres volta já. Debate